e de Baalá de Judá. Depois Davi foi subir, levando a arca de Deus para uma missão cumprir. E a arca de Deus foi levada e por Aior e Uzá guiada, seu caminho foi seguir. Porém o carro pendeu junto à eira de Nacon, e Uzá segurou a arca com a mão, mas não foi bom. Por isso ele foi ferido, morreu, ficando caído sem emitir nenhum som. Assim a arca do Senhor foi posta em um bom lugar, uma tenda bem armada para o povo se alegrar, e holocaustos mais ofertas foram as medidas certas para ao Senhor se adorar. Mas Davi disse a Natã, que era a casa em que morava de cedros, e a arca de Deus entre cortinas ficava. Na noite do mesmo dia ao Senhor Natã ouvia, e ele a Davi ensinava. E o profeta Natã foi repassar o que o Senhor tinha dito para Davi, tudo sem tirar nem pôr. Depois que Davi morrer, um filho seu vai erguer uma casa em meu favor. E as vitórias de Davi feriram opostos seus da Síria e de Moabe, de Amon e dos filisteus, e de Adadezer e Aimeleque, e formou-se um grande leque sob a proteção de Deus. Davi, por Mefibosete, demonstrou grande bondade, pois era o filho de Jonatas, seu amigo de verdade. De volta ele recebeu terras que Saul perdeu, só por saudosa amizade. E Mefibosete tinha um filho chamado Mica, e eles em casa de Ziba tiveram vida mais rica. Davi cumpriu seu papel de uma amizade fiel, que eternamente edifica. Davi derrotou os sírios e os amonitas na guerra, e mais de 40.000 foram feridos por terra. E Sobaque, o general, sofreu um golpe mortal e a sua vida se enterra. Davi, certo dia, foi tentado a fazer o mal. Sendo rebelde ao Senhor, mostrou falso amor carnal. E num ato intempestivo, com olhar contemplativo, foi sujar o seu moral. E Davi da sua casa viu uma mulher formosa, lavando o corpo bonito, e era uma joia preciosa, e também foi informado que Urias, o seu soldado, era o esposo da charmosa. Ele enviou mensageiros que trouxeram a beldade, e ele se deitou com ela, sem dó e sem piedade. Batseba engravidou, e Davi se complicou e ampliou sua maldade. E Joabe foi matar o esposo Urias traído, para ninguém desconfiar do embrião já concebido. Com ela Davi casou, e a sua vida piorou depois do fato ocorrido. Natã, por ordem de Deus, disse ao rei Davi que havia 2 homens numa cidade, um rico e outro sem valia, e muitas vacas e ovelhas, como enxame de abelhas, tinha o rico e mais queria. Tinha o pobre uma cordeira que em seu regaço dormia, e era como a sua filha que ele jamais mataria. E o rico mandou guisar para um viajante almoçar a cordeira da harmonia. E Davi disse a Natã, devia o rico morrer. Natã disse, tu és o homem. Continuou a dizer que não se apartaria a espada da companhia do seu medonho viver. E Davi disse a Natã que havia contra o Senhor pecado, e que de sofrer era então merecedor. Natã logo respondeu que a Davi Deus prometeu um resto de vida em dor. Assim o filho do rei foi gravemente ferido, e o rei parou de chorar só após ele ter morrido. Batseba foi, portanto, consolada em seu recanto, e Salomão foi nascido. Depois Davi ajuntou o seu povo para pelejar e marchou para Rabá, onde teve que lutar. E ao sair vitorioso mostrou que estava brioso, pronto para conquistar. E aconteceu depois disso que a bela irmã de Absalão, um dos filhos de Davi, foi alvo de tentação. Fez Amon ficar doente, brutalmente inconsequente, arrumando confusão.
E Amon tentou conquistar Tamar, de quem era irmão, e ela não quis aceitar, e ele mostrou ser machão, mas depois da covardia, sua vida ele perdia nas fortes mãos de Absalão. Foi só depois de 3 anos que Absalão retornou, pois Davi já estava calmo, então ao rei se inclinou. E Davi, ao ver seu rosto, por não sentir mais desgosto, Absalão ele beijou. E depois disso, Absalão, trabalhando na surdina, foi preparando a revolta contra Davi, feito sina. E por onde ele passava, seu pai ele detratava em uma louca rotina. Pois enviou Absalão espias para informar para as tribos de Israel que a trombeta ia tocar. E quando se ouvisse o som, estava então em Hebrom Absalão a reinar. Davi ouviu que Absalão era amado em Israel, assim ele descobriu que Absalão era infiel. E Davi fugiu chorando, pés descalços, caminhando, temendo o filho cruel. Tendo, pois, ido Davi com todos os servos seus, o ribeiro de Cedron passaram com quereteus, pereteus, levitas mais, que transportavam com paz a divina arca de Deus. E Davi mandou Sadoque com a arca de Deus voltar, e também com Aimaas e Jonatas de Abiatar, e para Jerusalém voltaram dizendo amém, crendo em Davi retornar. Na estrada das oliveiras, Davi soube que Aitofel estava com Absalão e pediu ao Deus fiel para o conselho transtornar. E foi subindo a chorar com tanta gente infiel. No cume das oliveiras, onde a Deus foi adorar, Davi disse para Uzai ser melhor ele voltar e dizer para Absalão mudar a situação e com Aitofel dissipar. E Uzai, fiel a Davi, deu entrada na cidade e o traidor, filho Absalão, mostrava infidelidade. Entrando em Jerusalém, sem se portar com ninguém, um falso rei sem bondade. E Uzai deu conselho oposto ao de Aitofel para Absalão, que achou melhor o conselho de Uzai para a guerra em questão. E Davi foi informado de todo o plano traçado para vencer a traição.